Olá, sejam muito bem-vindos à TV do Parlamento Municipal. Está no ar o Jornal da Câmara. E a previsão do tempo é o assunto do JC de hoje. A chuva dos últimos dias preocupou a população e para tentar entender o que se esperar do tempo para os próximos dias, a gente conversa hoje com a meteorologista da Sala de Situação do Estado do Rio Grande do Sul, Kátia Valente. Então, Kátia, seja muito bem-vinda ao Jornal da Câmara, tudo bem? Tudo bem, com você? Tudo certo. Kátia, te confesso que essa chuvarada toda preocupou muita gente, inclusive eu também me preocupei, né? Afinal, a gente deve continuar preocupado? Foi uma chuva mais momentânea? O que se esperar desses dias, desses próximos dias? Com certeza, e na realidade todos nós nos preocupamos por tudo que já aconteceu aqui no Rio Grande do Sul, né? Então realmente qualquer chuva acaba sempre trazendo uma nova preocupação. E ainda mais quando nós temos essas previsões em alguns momentos de que a chuva ela pode vir intensa, a chuva pode vir com temporais, como foi o que aconteceu ao longo desta semana, né? E o que a gente foi aí divulgando como previsão do tempo e principalmente como se proteger destas condições mais adversas, né? Porque tinha previsão de volumes expressivos pelo estado, tinha previsão de ventos intensos, de granizo, enfim, e tudo isso infelizmente acabou realmente acontecendo. Bom, daqui para frente, né, o que se espera? Mas antes de falar assim de uma previsão de mais curto prazo, vamos comentar que nós estamos na primavera. E a primavera é a estação muito instável, é a estação mais instável que nós temos. E por que isso, né? Na realidade, assim, primavera e outono são duas estações de transição. Só que a primavera, ela é a transição do período mais frio do inverno para o período mais quente do verão. Então, o que acontece? Ao longo da primavera, nós temos a inclusão de um ar mais quente. À medida, né, em que a primavera vai se aproximando do verão, cada vez mais nós temos entrada de ar quente. E o que isso significa? O ar quente, ele é um combustível para alimentar as instabilidades, para alimentar os temporais. Então, o que aconteceu foi justamente a entrada de frente fria associado à temperatura mais elevada que já estava sobre o estado, a diferença de temperatura entre esses sistemas e mais toda a questão, né, de vir aquele vento do quadrante norte, que a gente sempre fala muito em previsão, né, os ventos estão soprando de norte, estão trazendo o ar quente aqui para o estado, lá do Brasil Central, e também ao longo desses últimos dias a gente viu esses ventos trazendo, e vimos mesmo, porque era visível a fumaça das queimadas, né? Então, tudo isso é bastante comum quando nós temos essa condição de incrementar a temperatura mais elevada, o calor. Bom, então isso foi o que ajudou a instabilizar mais ainda a atmosfera e aquela frente fria que ficou parada 2, 3 dias lá no sul do estado, trazendo chuvas intensas por lá e que depois, entre a quarta e a quinta-feira, ela se deslocou, trazendo então também as chuvas e os temporais para as áreas da metade norte, incluindo também ali a região metropolitana. Agora, o que nós temos? Nós temos a entrada, após a passagem desta frente fria, uma massa de ar mais seco, e que agora, durante a primavera, ou pelo menos no início da primavera, essas massas de ar mais seco são impulsionadas por ventos de sul. Então, aquele ar que vem mais seco e um pouquinho mais frio. A gente sentiu que a temperatura deu uma diminuída, né, com relação ao início da semana, que estava quente, que estava extremamente abafado. Então, quando a gente tem vento de norte, vem mais calor. O vento do sul, ele é um pouquinho mais ameno. Então, assim, nesta sexta-feira o tempo já melhorou muito no estado, aliás, nos últimos dias, né, até a quinta-feira nós tivemos a instabilidade predominando, na sexta-feira tivemos então a entrada desta massa de ar mais seco, que empurrou toda a instabilidade para fora do estado, e agora, durante este final de semana, sim, nós vamos ter o tempo mais firme predominando. Mas como eu comentei, estamos na primavera e o normal na primavera são essas chuvas acontecendo de forma mais frequente. E, principalmente, estamos no finalzinho de setembro, entrando o mês de outubro, e o mês de outubro é um dos meses mais chuvosos do ano no Rio Grande do Sul. Então, com certeza, nós vamos esperar ainda ao longo do mês de outubro passagem frequente de frentes frias, áreas de instabilidade ganhando intensidade por causa do calor, né, quando os ventos do quadrante norte trazem um ar quente. Então, tudo isso é bastante típico do mês de outubro e do início da primavera aqui no estado.
E a gente vive, né, Kátia, uma certa fragilidade. Isso porque em setembro do ano passado, aqui na capital, Porto Alegre, nós tivemos uma chuva muito forte que, inclusive, alagou várias partes, principalmente da orla, que a Câmara fica muito próxima à orla. Então, a gente percebeu, né, quase todos os dias a chuva chegando e trazendo alagamentos. O que também percebemos na quinta e na quarta-feira, aqui na região, algumas áreas, alguns pontos alagados. Porque a gente percebe que a chuva, ela acontece e tem sido mais, mesmo não sendo tão frequente, o volume de precipitação tem se tornado alto. Isso é uma tendência para os próximos meses, para os próximos dias, Kátia, essa precipitação em um volume muito mais alto, porque antes chovia, mas era uma chuva mais fraca, que não gerava alagamento. Mas agora, como todo gaúcho, a gente se preocupa, né, com esse volume de precipitação. Na realidade, tudo parece estar ficando já mais intenso, né? Então, isso a gente já vem observando ao longo dos últimos anos e vem ao encontro justamente desse incremento de calor, né? Nós estamos falando sempre do aumento da temperatura e isso é uma das principais razões para esses eventos que nós chamamos agora de eventos mais críticos, eventos mais intensos, justamente por isso, né? Tudo parece que estar ganhando intensidade. O volume de chuva ganhando intensidade, os temporais, quando acontecem, ganhando intensidade, o tamanho do granizo cada vez maior, então tudo realmente com uma intensidade maior do que realmente a gente estava acostumado. Mas sempre lembrando, né? Primavera é a estação de transição, então a gente já conhece, sabe que tudo, não que não aconteçam temporais e chuvas intensas em qualquer outra época do ano. Sim, acontece, mas a primavera ela está mais propícia a isso. Mas lembrando, como você bem colocou, no setembro do ano passado, nós temos um ponto aí muito importante e que é de extrema importância a gente falar aqui, que no ano passado, nessa época do ano, nós estávamos sob a influência de um El Niño de forte intensidade. E este ano nós estamos exatamente com o evento contrário. Ainda não temos uma laninha configurada, mas tudo indica que ela deve se configurar ainda ao longo deste mês de outubro, ou no máximo em novembro. E o que isso significa? Que nós estamos com uma situação bem diferente. O cenário climático é diferente. O Oceano Pacífico, o ano passado, estava quente, tínhamos um El Niño configurado, El Niño que trouxe as suas consequências, né, ao longo de todo o ano passado, também durante a primavera e o verão, e este ano nós estamos com esse Pacífico, então, mais frio, e o que isso significa? Que a gente não vai ter um incremento de mais chuva do que já é normal aqui no Rio Grande do Sul ao longo da primavera. E só em a gente saber isso, a gente já pode ficar mais tranquilo, né? Espera-se sim chuvas mais intensas? Com certeza, vamos ter novos temporais, não tem como dizer que não, né? Porque esse já é o padrão normal. Mas, pelo menos, a gente tem esta condição mais favorável de que não tem o incremento de ter um El Niño de intensidade forte numa estação que já é extremamente chuvosa. Kátia, uma coisa que a gente já observa no céu é que o céu está mais azul na sexta-feira, no final de semana, e isso indica que as chuvas, os ventos, eles estão limpando um pouco a atmosfera em relação às queimadas, às fumaças das queimadas? Sem dúvida nenhuma. O que acontece? Quando nós temos essa entrada do vento sul, ele vai empurrar. Primeiro veio a chuva, né? Veio a frente fria, que ajuda a limpar a atmosfera, muito embora se viu, né, em vários pontos do estado aquela chuva bem mais escura, a chuva com fuligem, mas dá uma ajuda já para limpar. E aí depois, com a entrada dos ventos sul, ele empurra, né? Ele empurra o que está aqui sobre o estado para fora do Rio Grande do Sul. Então, por isso, essa condição de um tempo mais firme, por causa do ar seco e um pouquinho mais frio, e principalmente essa condição de céu azul, que é o nosso normal, né? Que a gente gostaria de ver sempre o ar com a qualidade boa e o céu bastante limpo. Mas vamos lembrar que enquanto as queimadas estiverem ocorrendo no Brasil Central da forma como estão, ou seja, num padrão muito grande, a fuligem vai continuar chegando no estado no momento em que os ventos voltem a soprar do quadrante norte, porque é assim, é 2, 3 dias de vento de sul e depois, normalmente, os ventos tendem a voltar a soprar de norte, noroeste, norte, nordeste, e esse padrão de ventos volta a trazer a fuligem, então, lá do Brasil Central, aqui para a nossa região também. Infelizmente, isso pode voltar a acontecer sim, e vai continuar acontecendo enquanto não for diminuir, ou enquanto não diminuir, ou enquanto a estação úmida lá do Brasil Central não chegar para diminuir a condição das queimadas por lá.
Kátia, uma coisa que a gente percebe no estado também é a questão do incremento em equipamentos, casas de bombas e também no novo radar meteorológico, né, que foi instalado ali no Morro da Polícia. Esse radar, ele tende a ajudar a gente nessas previsões, nesses prognósticos? Como é que ele vai funcionar nesse sentido? Já está funcionando, na verdade, né? Funcionando e muito. O que acontece, né? Agora nesses 2 últimos eventos de chuvas que tivemos no estado, o radar meteorológico foi crucial para melhorar os alertas enviados à população. E melhorar em que sentido, né? O que o radar meteorológico faz? A previsão continua sendo a mesma, a previsão do estado, né? A sala continua trabalhando nesse monitoramento, mas com a chegada do radar, com os dados do radar, nós conseguimos ver a atmosfera como se estivesse vendo em tempo real, né? O radar, ele enxerga e ele faz uma fotografia da atmosfera, um escaneamento dela, né? Tanto horizontal quanto vertical, e ele envia os dados para a sala. Esses dados, eles são processados dentro de um software específico de radar, e com isso ele vai gerar produtos visuais dos quais os meteorologistas observam, e aí eles conseguem dizer: a tempestade está se formando, a tempestade está ganhando intensidade, ela está se aproximando, né? Ou depois ela já se aproximou, ela está se deslocando. Então é um acompanhamento em real time, né? Dessas condições da atmosfera. Então, por isso, o número de alertas que as pessoas também estão recebendo nesta área de abrangência do radar é maior. Por quê? Porque a gente faz uma previsão que nós chamamos de nowcasting, aquela previsão específica para a segurança da população, aquela previsão de curtíssimo prazo. Para que isso? Por exemplo, né, digamos que, como aconteceu em Porto Alegre, a instabilidade bem forte chegou na madrugada, né, estava claro já o dia e de repente escureceu completamente, veio o vento, veio a chuva, veio o granizo. Então, se a pessoa sabe disso, ela daqui a pouco, se tem condições, ela pode esperar um pouco mais para sair de casa. Ela não vai sair naquele momento em que daqui a meia hora, né, como está sendo dito ali no aviso, no alerta, olha, daqui a 1 hora essa tempestade pode chegar com chuvas intensas, raios. Então, é para se proteger mesmo. A população, a partir de ter essa informação na mão dela, né, recebendo o SMS, ela vai saber. Ou no fim de tarde, por exemplo, não vamos largar as crianças da escola, vamos esperar um pouquinho, vamos esperar passar essa tempestade, ou seja lá o que for que está sendo alertado, né? Então é para isso que serve principalmente essa informação do radar meteorológico. Ele nos consegue dar com até 3 horas de antecedência, de forma bastante segura e assertiva, o que deve acontecer em determinada região. E o radar meteorológico, ele foi instalado aqui no Morro da Polícia para enxergar Porto Alegre e a região metropolitana. Mas esse radar, ele está indo ainda além. A gente está conseguindo também observar formações de tempestade em áreas além desses 150 quilômetros de raio. Kátia, aqui na capital, na última quinta-feira foi lançado, aliás, o plano de prevenção climática, plano de ação climática. Isso indica que as nossas ações, no caso, as enchentes, as queimadas com certeza são, mas as nossas ações, elas têm impactado diretamente no clima que a gente está enfrentando? Isso eu não tenho a menor dúvida, né? Toda a comunidade científica não tem a menor dúvida de que realmente nós impactamos o clima. Então, com certeza, todos esses pactos globais, né, que são muitas vezes afirmados, mas que não são cumpridos, e a gente tem que entender que realmente não são cumpridos a grande maioria, né? Então, é um impacto diretamente ligado, sim, à nossa forma de usar o planeta, a nossa forma o nosso comportamento, né, eu diria assim, com o uso muito da tecnologia, mas a pouca preocupação com o meio ambiente. Mas isso está mudando e isso é bem interessante e eu diria assim que estamos atrasados, inclusive, mas felizmente está mudando. E quando a gente fala em resiliência climática, é a gente que deve se adaptar a essas mudanças, Kátia? Como que tu observa, como que funciona, assim, o que a gente tem que modificar nessas ações de se adaptar a enchentes ou não? A gente tem que se adaptar a tentar mudar os hábitos e daqui a pouco tentar transformar o clima, tentar mudar um pouco esse cenário de clima que a gente vive, né?
Na realidade, eu acho que são dois pontos muito importantes, né? A questão da resiliência, sim, a gente tem que ter resiliência, sim, e temos que trabalhar para isso. Por quê? Porque o que está em curso hoje não vai ser mudado mais. O que nós podemos fazer é não deixar com que as coisas piorem. Então, por isso são dois momentos, né? O momento de que nós temos que aprender a conviver com o que já está acontecendo, porque não vai deixar de acontecer, mas nós temos que trabalhar e muito, de forma muito rápida, para que essas coisas não piorem, para que o cenário não fique ainda pior. Então, assim, não adianta a gente só pensar na resiliência, em reconstruir as coisas e adaptá-las, né? Ou nos adaptar a elas, mas principalmente a gente tem que se dar conta de que nós temos muita coisa para fazer para não permitir que a situação fique pior do que realmente já está. Kátia, e aqui a gente vive uma situação de muitas vezes enfrentar as 4 estações do ano no Rio Grande do Sul no mesmo dia, né? Como é que é o desafio de fazer a meteorologia no estado? É complicado. E eu diria assim, ó, que tem épocas do ano que são extremamente complicadas e a primavera é a mais complicada. Justamente por essa questão de ser uma atmosfera muito instável, de ser a estação mais instável. Por que isso? Assim, ó, porque durante, por exemplo, o outono, que também é uma estação de transição, mas nós estamos tirando, no outono nós começamos a tirar a temperatura alta, nós começamos a tirar o calor, que é o principal combustível para alimentar as maiores instabilidades, né? Então, durante a segunda metade do outono, vamos dizer assim, e ao longo do inverno, a previsão, ela, claro, pode acontecer coisas bastante rápidas, né? Podemos ter eventos também severos, enfim, mas é uma previsão em que a gente tem um pouco mais de controle, entre aspas, porque são frentes frias, são eventos meteorológicos de mais robustos, que se formam com não tão rápidos e que a gente consegue ir acompanhando aquele desenvolvimento, aquela frente fria lá no extremo sul, né? Agora está passando na Argentina, está vindo pelo Uruguai, vai entrar no Rio Grande do Sul, vai acontecer isso, vai para Santa Catarina, Paraná. Então é uma situação assim que a gente tem um pouco mais de tranquilidade, eu diria assim, né? Em determinados momentos não, mas a maior parte deles sim. Só que na primavera a gente no início ainda tem a passagem desses sistemas, mas a gente tem o incremento das instabilidades, aquelas que a gente chama que se formam com calor e com umidade, porque é justamente isso, tá aumentando a temperatura. À medida em que vai se aproximando do verão, isso vai piorando. Então são aquelas instabilidades que se formam muito rápido e que às vezes o dia começa sem nada, com céu azul, e que chega no meio da tarde, tem umas instabilidades gigantes e que vem com tudo no final da tarde, traz aqueles temporais. Isso acontece no verão também? Sim, acontece em qualquer época do ano, mas é muito mais durante a primavera. E são essas instabilidades muito rápidas que a gente tem mais dificuldade de prever que elas vão acontecer, porque não tem nada no horizonte mostrando, e que quando elas começam a se mostrar, né, a aparecer, elas se formam e se dissipam de forma muito rápida. E isso é bastante importante quando se tem essa ferramenta do radar meteorológico, porque ele faz esse escaneamento em tempo real. Então a gente consegue trabalhar assim, eu diria, primavera, verão, excelente para a gente trabalhar com o curto prazo, né, com essas ferramentas. O ideal é, claro, ter ferramenta em todo o estado do Rio Grande do Sul, mas a gente vai chegar lá com certeza. Assim a gente espera, né, Kátia? Perceba que o trabalho não para, inclusive atrás ali a gente vê os radares, enfim, porque é full time, né, a observação. Kátia, muito obrigada pela tua atenção, muito obrigada por ter conversado conosco. Sei que está movimentada a agenda, né? O tempo deu uma melhorada, mas sei que o trabalho não para. Então, quero que você deixe um recado para quem está nos assistindo. Então, o recado que eu coloco aqui para nós, todos os gaúchos, né? Para que todo mundo sempre lembre de fazer a primeira tarefa, né? O tema de casa é se cadastrar nos SMS da Defesa Civil do Estado. É só mandar uma mensagem para o 40199 com o seu CEP, você se cadastra, gratuitamente vai receber os alertas. E levar os alertas realmente a sério, né? O que a gente sempre diz, olha, tem muita gente por trás desse alerta trabalhando e que está realmente preocupado com quem vai receber ali na palma da mão no seu telefone. Então, esse, sim, é o principal recado, né? Se cadastrem nos alertas da Defesa Civil do Estado. Kátia, obrigada pela tua atenção, um bom trabalho. Muito obrigada, um bom trabalho a todos também e um bom final de semana também.
Tá certo, então essa foi a Kátia Valente, meteorologista da Sala de Situação do Estado do Rio Grande do Sul. O Jornal da Câmara de hoje fica por aqui, mas mais informações sobre o Legislativo você confere no site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Acesse também o YouTube da TV Câmara. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima edição.